Obrigado, doutora Maria do Rosário. E eu vou pedir licença para rapidinho me posicionar perante a doutora Raquel, para dizer que fiquei emocionado com as suas recordações, e agora da doutora Maria do Rosário. Realmente, se eu seguir a professora Denise Lucena, de lá do Ceará, eu terei que me colocar naquela primeira turma dos tributaristas em que boa parte já morreu. Então, ela sempre diz assim: o senhor tem que fazer um estudo da história do direito tributário, se colocar nessa primeira fase, e aí vai colocando a gente que veio depois. Mas obrigado, doutora Raquel, uma lembrança formidável. Os sábados a gente tinha na PUC uma verdadeira escola formada pelo professor Geraldo Taliba, a quem rendo as homenagens à memória dele, porque nós aí passamos a ter direito tributário com base constitucional. E, portanto, quero agradecer a Deus por me estar colocando numa mesa com a professora Fabiana Tomé, com o meu querido Aldo Paulo, e esta joia, esta pessoa que eu considero a musa do direito tributário na área, sobretudo de imposto de renda, que é a nossa Elizabeth Lewandowski Libertucci, minha companheira na Federação do Comércio do Estado de São Paulo, o nosso conselho dirigido por essa coisa linda que é o meu irmão Ives Ganda da Silva Martins. Mas me deram para falar sobre algo que eu não vou destoar da posição da doutora Fabiana Tomé, a quem cumprimento mais uma vez, nem do Aldo, nem da Elizabeth. Porque o que nós vemos, em vez de o Supremo nos dar a luz, em matéria tributária pelo menos, ele nos confunde mais. E acho que o problema é exclusivamente pela inexistência de algum ministro que tenha conhecimento do direito tributário. Se olharmos a história de todos eles, 11, vamos ver que não tem nenhum com essa formação. Mas poderia, pelo menos, ter uma assessoria que ele garantisse algumas posições nesse sentido. Aqui também, no caso do DIFAL, não muda, não. Porque o fundamento está em 3 julgados, vamos dizer assim, mas nenhum deles esclareceu as consequências do próprio julgado. Vejam, a DINS 5464, 5469 e em tema de repercussão geral, o número do tema é 1093, que diz o seguinte: a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87 de 2015, pressupõe a edição de lei complementar, veiculando normas gerais. PT, saudações profundas do inferno. E por que não disse qual seria a consequência disso? Então, nós temos muito mais preocupações agora. Problema dessa modulação, já eu vou dizer que desgraça é essa modulação. Problema dessa modulação, sem dizer quando nós contaríamos um prazo qualquer para as ações. A questão, portanto, da prescrição. Para quem foi, portanto, tributado da forma mais nojenta com essa questão do diferencial de ICMS. Mas vejam, e eu quero partir lembrando a simplicidade do texto da Constituição de 1988 sobre essa matéria. Dispunha a Constituição, no artigo 155, portanto, no parágrafo 2º do artigo 155, no item 7, que em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, localizado em outro Estado, adotar-se-á uma dessas duas posições. Ou uma alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte, ou uma alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte.
para evitar confusão com essas expressões, consumidor final, contribuinte, não contribuinte, a razão, então, era simplesmente essa. Consumidor final é aquele destinatário do bem que tem a natureza de mercadoria, e só este, porque eu não admito a tributação pelo ICMS de um bem que não seja mercadoria, e este destinatário vai usar o bem como consumidor final. Ou seja, ele não vai repercutir esse bem para nada. O que significa, se é um comerciante, se é um industrial ou um produtor, e é contribuinte do ICMS, não vai pagar o ICMS por um bem que ele adquiriu para seu consumo, para dentro da sua empresa. A pessoa física, naturalmente que não, porque ela só pode ser desta forma. Mas pareceu aos estados que havia uma injustiça. Por que havia uma injustiça? Porque eles achavam que a guerra fiscal ocorreria por esse ângulo, e nós sabemos que esse tributo ele não pode ser tributo de uma federação, gente. O IVC lá atrás nunca foi conciliado. Mas nunca foi conciliado. Aquela lei de 1939, que tentou solucionar o problema do imposto sobre vendas e consignações, não conseguiu. E não vai conseguir, porque este tributo, que é um tributo de valor acrescido, ele só presta para a União, no caso do Brasil. Uma federação não comporta, portanto, ele. E aí o que aconteceu? Baixaram, em 2015, esta emenda número 87, 16 de abril de 2015. Aí vem, nas operações que destinem bem serviço a consumidor final, continua consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o ICMS correspondente à diferença, e aí está o DIFAL, né? A diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Então, é uma coisa fácil, simples, para se poder dar sentido, porque aí o que era? Era pegar e verificar quem vai pagar o imposto. Aí vem a questão, quem vai pagar o imposto, porque, no fundo, o que nós estamos discutindo é a responsabilidade tributária, ou seja, aquela responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual. Aí veio esse convênio, portanto, que hoje serve para tudo, e todo convênio hoje serve para tudo. Esse convênio, né, de número 93, de 17 de setembro de 2015, e aí virou aquela história que nós já conhecemos da cabra tomando conta de horta. Não sobra nada da horta. A cabra é o CONFAS. E ele, então, pegou o convênio e substituiu tudo que existiu no mundo por esse convênio. E vejam, ele traz, na cláusula segunda, uma inovação completa para aquilo que está na emenda constitucional 87. Aí, todo mundo que se sentiu atingido foi ao judiciário. E isso parou no Supremo Tribunal Federal. Por aquelas ADIs a que eu me refiro, especialmente a ADIM 5469, da Lavra, o voto do ministro Dias Toffoli. Teve também o recurso extraordinário, não é? Aí do ministro relator Marco Aurélio, número 1.287019 do Distrito Federal. E eles decidiram como se um não tivesse visto o outro. Aí é que é a questão. E nós
passamos a ter dificuldades. Primeiro porque, na decisão do Toffoli, ele faz uma modulação. Eu quero lembrar os meus colegas que me antecederam, Fabiana, Aldo, Elizabeth, e além da inexistência de tributarista, há uma inexistência de coerência nessa parte tributária a cada decisão que sai. Eu tenho um livrinho chamado Direito Tributário, Tributos Sinalagmáticos, em que eu faço uma relação das contribuições sociais em que o Supremo não decide uma igual à outra. Muito bem. Vou lhes dar uma notícia. Nós deveremos estar em 7 mil e poucas ADIs. Acredito que já. A ADI número 2, cujo relator foi o ministro Paulo Brossard, discutia um problema interessante da lei anterior que contrariasse a Constituição nova, se tratava de uma revogação ou se tratava de uma inconstitucionalidade. Não importa o que decidiram, importa esta frase que eu vou dizer. O vício da inconstitucionalidade é congênito à lei. Vejam, eu aprendi isso. É congênito à lei. Qual é a consequência disso? Toda declaração de constitucionalidade vai ter um efeito ex tunc, nunca um efeito ex nunc. Meus professores de direito constitucional, um deles, Josafá Marinho, deve ter virado no caixão quando mudaram para essa tal de modulação, professor Aldo. E mais, a DIN 2 dizia assim, olha, lei ou é constitucional ou não é lei. Eu não ensino só assim aos meus alunos de jurisdição constitucional comparada, toda segunda-feira, nesses 40 anos só na pós-graduação, eu não ensino assim porque eu tenho que ensinar as outras coisas. Ou melhor, ensinar a dizer as outras coisas. Pois bem, aí o ministro Toffoli conclui, portanto, com esse tema, os dois, o ministro Bacorelli e ele, no sentido de que, se não houver lei complementar, há impossibilidade da aplicabilidade dessa alteração feita pela emenda constitucional número 87. Se me perguntar qual é a minha opinião, eu estou de acordo. Eu preciso da lei complementar. E eu defendo mais. Eu defendo que a lei complementar ela necessita para a contribuição também. Não há possibilidade de um tributo ou de uma contribuição, que eu distingo entre um e outro, não há possibilidade se não tiver uma lei complementar. A professora Elizabeth Libertucci chamou atenção para isso na exposição. E eu me lembrei aqui logo do imposto sobre veículos automotores. Onde está a lei complementar? Em lugar nenhum. Então, são tributos que não poderiam ser cobrados. E aí, as duas, Fabiana e Elizabeth, perguntaram: é para valer ou não é para valer esta máxima de que lei complementar é fundamental para legitimar os entes federados competentes para instituir seus respectivos tributos? Respondo: é necessário. Mas eu não tenho para quem apelar, a não ser para o Supremo. Né? Se ele, cada hora, diz uma coisa sobre isso, ficou difícil. Mas volto eu ao meu caso. Vejam, se a lei complementar é fundamental, conforme eles disseram, o desdobramento da decisão tinha de ser feito. Porque entregaram a decisão ao colo dos estados para que eles pressionassem o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, no sentido de fazer parir esta lei complementar.
Nós não tivemos até agora. A decisão é de fevereiro de 2021. Há 2 projetos de lei que o tempo não dá para comentar. Voltemos, portanto, novamente a essa questão. Pontualmente, está certo o Supremo ao exigir lei complementar. 2, está certo o Supremo no sentido de que um convênio que não tem, portanto, nenhuma condição de ser legítimo para que se fizesse essa forma de incidência, está certo também, e o convênio não serve para isso. Agora vem a crítica. Vamos para a de 5469. Ante o exposto, julgo procedente a ação direta, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do Convênio 93. A 9ª foi considerada inconstitucional por força da lei complementar 123. As outras, a decisão não diz por quê, mas a gente supõe que tenha sido porque jogou fora a lei complementar, ou dispensou a lei complementar. E diz agora a coisa que mais me preocupa. Proponho a modulação nos termos de uma, para mim, inconstitucional, Lei 9.868 de 1999, nos termos do artigo 27, eu nunca vi uma lei ordinária decidir como vai proceder a Suprema Corte do país. Só no Brasil, uma coisa dessa. Como eu tenho reclamado isso desde 2003, num fabuloso congresso em Curitiba, no Paraná, eu estou tranquilo, porque eu não vi ninguém me xingar minha mãe ainda. E vejam que diz assim, a partir do exercício seguinte a este julgamento, 2021. Ora, a minha pergunta é, os estados, não sei se todos, mas alguns, continuam fazendo a cobrança, atribuindo a responsabilidade tributária nos termos do convênio. Continuam fazendo isso. A minha pergunta é, como fica a questão, sobretudo, da prescrição? Porque me permitam mais um minuto. A questão da prescrição. Por que vão dizer que incide sobre o ICMS o tal do artigo 166 do Código Tributário Nacional, que é um poço de confusão? Estabelece esse artigo que a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita quem prove haver assumido o referido encargo ou de tê-lo transferido a terceiro e estar por este terceiro expressamente autorizado a receber. Tudo bem, isso aí está, portanto, regrando a restituição do débito, mas não quando se trata de ICMS. O ICMS não está aqui, porque a técnica de incidência do ICMS é diferente. Eu tenho um crédito que não é físico, é financeiro. E, sendo um crédito financeiro, eu tenho uma conta corrente legitimada pela própria Constituição, que diz que eu tenho direito. Como contribuinte, eu tenho direito a me apropriar do imposto pago na operação anterior ou nas anteriores. E como eu posso saber que aquele tributo indevidamente cobrado ali foi da carne, foi do açúcar, foi do sabonete? Eu estou falando de pequenas bodegas do interior que vendem tudo, vendem até a alma do prefeito, né? Então, como eu vou saber? É necessário que nós ouçamos
pessoas como Aliomar Balieiro, que eu vou fazer uma homenagem a ele, embora eu saiba que estou estourando meu tempo, mas não posso deixar. Eu me lembro que em 1959 ele foi meu professor durante o ano inteiro, no segundo ano, que era seriado, professora Maria do Rosário. Posso falar de coisas assim, 1959, o ano inteiro Aliomarzinho do meu coração foi meu professor e depois foi meu orientador na minha tese em 1974 para a Faculdade de Direito. Aliomar dizia assim, é diretriz que não pode ser generalizada, essa do artigo 166. Há de ser apreciada em cada caso concreto, porque, de começo, do ponto de vista científico, os financistas ainda não conseguiram, depois de 200 anos de discussão, desde os fisiocratas do século XVIII, um critério seguro para distinguir o imposto direto do indireto. Quando escreveram 166, estavam pensando nisso. Pois muito bem. Ao agradecer a minha querida colega Tatiane Piscitelli, que inspirou certamente Raquel nessa colocação e nessa formulação de tributação, gênero e raça. Em 2003, o senador Paulo Paim nos convidou para um debate no Senado Federal sobre isso. 2003, nós revivemos hoje no Congresso da OAB. Tatiane é uma mulher talhada na discussão desse assunto. Nós nos conhecemos numa mesa em que discutimos isso. Eu estou prefaciando um livro que tem 30 e tantos autores negros de direito tributário. Nenhum tratou desse assunto. E eu estou reclamando no prefácio. Se não aceitaram o prefácio, paciência, mas eu não posso deixar de ser um sujeito instigante como sou. Muito bem. Então, quero agradecer essa participação, quero reclamar sobre a modulação feita, porque eu acho que o que é inconstitucional e não tem salvação, e quero reclamar que o Supremo deveria ter dado uma solução para a prescrição, sim, porque muita gente que pagou, né, já está numa prescrição que se conta como a do ICMS. Dia a dia, já está explodido. Eu acho que nós ainda temos Elizabeth e Fabiana, as duas que tocaram bem nesse assunto, temos que voltar ao Supremo para pedir o troco. Ó, passa aqui para nós qual é a solução para isso que vocês deixaram de ser solução. Meu abraço para todos. Eu só sou um provocador. Não sou, portanto, um expositor que vá infundir conhecimento em ninguém, mas pelo menos um provocador. Muito obrigado a todos. Professor Edivaldo, nós que lhe agradecemos essa brilhante palestra, essa brilhante exposição, com profundas reflexões, inclusive trazendo aí, né, a memória, né, o professor Aliomar Balieiro, tão profundo, né, tão antigo, que inclusive, né, todos acredito, né, eu também, né, estudei as suas lições, e muito bem colocado. Então, aqui ficaríamos até a noite toda ouvindo o professor Edivaldo, né? Acho que isso é unânime entre todos, né, doutora Raquel? Aí, já que me deu esse ponto, eu vou querer um segundo para dizer o seguinte: eu até esqueci que nos defeitos do Supremo está a questão da repercussão geral. Eu só posso admitir repercussão geral em processo objetivo. Processo subjetivo não pode ter repercussão geral. Então, como eu vou fazer esse recurso extraordinário, ou em qualquer recurso de natureza criminal, como eu posso fazer? Eu só posso fazer isso na ADIM, eu só posso fazer isso na declaratória, eu só posso fazer isso na ADPF, que são processos objetivos. Mas os outros que são processos objetivos, é impossível fazer isso. Portanto, eu acho que também tem esse defeito que eu me esqueci de chamar a atenção para o Supremo Tribunal Federal. Sim, muito bem colocado, né? Agradeço aí mais esses esclarecimentos, né? Essa pontuação, esse destaque, né?
aqui no nosso painel, acho que ficou unânime, né, como o professor Edivaldo colocou, se remetendo à professora Fabiana, à professora Elizabeth, professor Aldo, unânime a questão dessas decisões, né, dessa pauta de julgamento do STF, ao invés de estar pacificando, né, outros pontos foram questionados e levantados, né? Então, isso é um ponto aí que nós aqui, né, podemos destacar, né, no Congresso, de todos os temas, né, todos os palestrantes pontuaram aí essa questão, mas, infelizmente, aí nós temos a questão do tempo, né, doutora Raquel, não sei se temos aí algumas perguntas, né? Ou se algum dos palestrantes quer colocar algo mais, né? Dentro dos seus temas, do Rosário, abordando os outros temas. Eu queria fazer uma colocação a respeito da modulação, muito em linha com o que brilhantemente todas as painelistas e os nossos painelistas falaram. E vendo, né, a gente teve um dia inteiro hoje, o painel da manhã tratou também das pautas dos tribunais superiores. Eu fico me perguntando se essa modulação veio para o bem ou para o mal em matéria tributária. E a gente existia sem modulação até 1999, né, doutor Edivaldo? Né? E eu sou muito na linha do que o professor Edivaldo falou, porque o que é inconstitucional é inconstitucional. Fim, sabe? Então, assim, essa modulação em matéria tributária, ela acaba me cheirando um pouco aquele princípio da reserva do possível, que é outro princípio que me incomoda demais. É evidente que o Estado tem um orçamento finito, mas o problema é que a gente também não discute com profundidade as escolhas orçamentárias que são feitas pelo Estado. E muitas más escolhas orçamentárias se acumulam, né, às toneladas na história pública brasileira. Então, assim, eu tenho ficado espantada com estas modulações, né, e eu me pergunto se não era o caso de olharmos tecnicamente para o Instituto e, eventualmente, reestruturarmos essa modulação, que ainda que seja admitida em alguns ordenamentos jurídicos, por exemplo, no caso da Alemanha, não se usa lá como se faz aqui. Sim, então, eu acho... Fale, professor. Desculpe. Era só para lembrar uma coisa. Historicamente, do que eu me recordo, já aos 84 anos de idade, que eu me recordo foi uma questão de ordem levantada por um procurador, se eu não estou enganado, do Instituto de Previdência e Assistência Social, que eu não sei como é que chamava aquele tempo, cujo relator era o ministro Sepúlveda Pertence. Aí ele deu espaço a que colocasse a questão de ordem e ele submeteu a questão de ordem ao Supremo. Uma boa parte do Supremo entendeu que não, que era um problema do Instituto de Aposentadoria e Pensão. Se ele tinha desobedecido à Constituição, feito o que fez, ele que resolvesse o problema dele. Mas aí surgiu a modulação, dizer, não, então vamos fazer o seguinte, como ele não tem condições, daqui para frente é que nós vamos dar eficácia à nossa decisão. Então, começa aí uma questão que eu nunca vi, que eu nunca tinha visto, que era o efeito ex nunc para constitucionalidade. Mesmo assim, quer dizer, o Paulo Borsar, nessa ADIM número 2, traz o tema, mas de forma forte, mostrando que o vício nasce com a lei. E, portanto, a lei é imprestável desde que ela nasceu. Em segundo lugar, por causa disso, ela não existe, porque ela ofendeu a Constituição. Então, quando veio essa lei, essa que eu me referi, com deboche, eu debochei dela e debocho até hoje, porque eu não entendo como esta lei pode existir. Eu estou de pleno acordo, doutora Raquel. Nós precisamos começar a discutir este tema. E me permita também abrir espaço para discutir a questão da repercussão. Eu vi muito se falar da ratio descendente
e do Obter, como é que se chama, que eu até esqueci agora, e eu tenho criticado muito na minha aula de redução constitucional comparada, dizendo que não há nem macrocomparação, nem microcomparação, nem mesocomparação, possibilidade de os procedimentos de cada um dos sistemas, os procedimentos serem comparados com os dos outros. Como é que eu posso comparar? Não é? Nosso sistema, com, por exemplo, a DIN, que é uma novidade da Constituição de 1988, com, eu não sei nem pronunciar, porque filho de uma lavadeira de roupas e de um pedreiro, não aprendi nada de inglês, com o tal do Writ of Certiorari. Não posso. Lá é uma coisa, aqui é outra. Não é? Então, nós precisamos parar nas universidades, nos debates, parar assim para dizer, vamos estudar do direito brasileiro, ouvir Raquel, ouvir Elizabeth, ouvir Aldo, ouvir Fabiana, ouvir Maria do Rosário, ouvir Tatiane, nessas suas questões sobre tributação de raça e gênero, ouvi todo mundo. E não me ouvi porque eu já falei demais. Sempre é um prazer ouvi-lo, né, professor Edivaldo? Sempre trazendo muita empolgação aos temas, né, criando realmente em todos nós, né, em mim, eu posso falar de mim, mas acho que todos, essa empolgação mesmo nos temas, né, e realmente esse tema muito importante, né, como colocado, e sobre a repercussão geral, e unânime aqui, né, pareceu nas palestras todas, né, esses problemas, né, que isso tem causado, que traz mais problemas do que propriamente as soluções, e pacificando, né, quer dizer, deixando de pacificar os temas, buscando a pacificação sem ao mesmo tempo pacificar, né? Esse é o ponto. Eu não sei se a doutora Elizabeth, o doutor Aldo, a doutora Fabiana querem fazer mais alguma colocação, dentre as provocações. Pois não, doutora Elizabeth? Eu queria fazer um comentário rápido, só para emendar o que a Raquel acabou de dizer, e, claro, para referendar o que o nosso querido e amado Edivaldo disse, que é justamente isso, né, Raquel? A ideia da modulação veio da Alemanha, mas veio da Alemanha para resolver um problema prático do contribuinte, que se não tivesse o efeito da modulação, não poderia ser parado pela decisão que teria que aproveitá-lo, né? Então, surgiu daí, e disso virou esse samba do crioulo doido que nós estamos aí convivendo, e concordo com você, Edivaldo, a gente ouve tanto essa história de modulação que parece que a modulação, a gente tem que saber conviver com ela, talvez não tenhamos mesmo que conviver, eu acho que nós, enquanto operadores, temos essa missão, só um rápido comentário. Só para aproveitar também o gancho e deixar registrado aqui, eu tenho sérias restrições à modulação em matéria tributária. Me parece que a reversibilidade da eficácia da norma tributária, ela é sempre possível, ainda que vai trazer um ônus financeiro para o poder público, ou vai trazer um ônus financeiro para aquele contribuinte que deixou de recolher o tributo. Quer dizer, durante esse período, a gente está falando aqui de valores financeiros que foram ou que estavam sob uma discussão e uma perspectiva contingencial. Então, me parece que essa reversibilidade era sempre possível. Agora, me parece que é até necessária a conjugação da modulação de efeitos como um instituto aplicável ao controle de constitucionalidade dentro de um modelo como o nosso, que envolve um prazo e envolve uma demora muito grande no julgamento dos processos, né? A gente não pode se esquecer que a realidade, ela impõe determinadas circunstâncias que muitas vezes a sua reversão se torna mais inconstitucional, se torna mais prejudicial ao sistema
do que a manutenção desses efeitos. Então, essa preocupação com a realidade e a eficácia da norma até o reconhecimento da sua inconstitucionalidade é que motiva essa restrição de efeitos ou essa modulação de efeitos, e isso até é o que está na teoria, né, da modulação de efeitos e que justifica até a posição keuseniana de se atribuir sempre como regra a eficácia ex nunc da decisão de inconstitucionalidade, né? O modelo de nulidade, que foi bem citado pelo professor Edivaldo Brito, é um modelo que importamos dos Estados Unidos, né? O modelo da nulidade ab ovo, ou a nulidade que compromete a própria substância da lei, é o modelo que extraímos do controle difuso e aquela célebre decisão do Madison versus do juiz Marshall, né? Então, eu acho... Você me permite uma parte? Claro, por favor, professor. Eu acho extremamente pertinente sua colocação. Mas eu diria assim, lembrando o que a Elizabeth colocou, eu diria assim, mas quando isso tiver repercussão em relação ao contribuinte? Se eu levo 10 anos para julgar uma questão, 20 anos para julgar uma questão, eu terei que modular em favor dele quanto aos efeitos em relação a ele. Eu estou contrário quando o tribunal diz assim, como fez o Toffoli aqui agora, disse, eu considero, mas faça a modulação para o dia tanto do ano tal, do mês tal, ou seja, ela só é inconstitucional a partir daquele dia que ele disse. Ela não é inconstitucional para trás. Não é? Neste caso, por exemplo, do DIFAL, ele não disse o que vai acontecer com as pessoas que pagaram. Foram pequenos contribuintes, foram pessoas que não tinham que pagar o tostão. Nada disso ele falou. Disse, não, mas ele estava discutindo apenas a questão constitucional. Muito bem, mas só que ele é o juiz. E na hora em que ele discute isso, ele tem que dizer os efeitos quais são. Me permita, Aldo, mais uma coisa. Eu fui, portanto, dirigido numa mesa com o ministro Sidney Sanches, sou velho, viu? Sou velho. O ministro Sidney Sanches, o presidente da mesa era Nelson Jobim, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele contou que estava voltando dos Estados Unidos e que lá perguntaram a ele como é que o Supremo Tribunal Federal, naquele tempo, julgava por ano 100 e tantos mil processos. Eles não julgavam nem 100, porque eles têm o juízo de admissibilidade, que diz o que é objeto da competência da corte. Pois bem, aí ele ficou assustado para responder, ele disse, mas tem uma coisa, os senhores não devem fazer julgamento, os senhores devem decidir, que é diferente de julgar. Aí, terceira coisa, mas nós aqui, quando fazemos o julgamento, nós procuramos saber qual é a repercussão que ele vai ter na linha do futuro, no plano econômico, aí foi dizendo, no plano psicológico e tal. Aqui não tem nada disso não, Aldo. Eu baixo a decisão, nesse caso que nós estamos discutindo do DIFAL, e deixo a porção de pobres contribuintes que precisam da proteção dessa decisão, da proteção, portanto, jurisdicional, à míngua. E ainda, como eu disse, com uma questão grave, que é a questão da prescrição. Você vai perder tudo porque não sabe que a prescrição, no caso específico, vai correr de dia por dia dos fatos geradores que aconteceram. Desculpe, Aldo, eu ter feito isso, viu? Não, imagina, um prazer, professor. Não, eu entendo e compartilho dessa preocupação e vejo que a discussão sobre a constitucionalidade, ela efetivamente transcende, né, a discussão individual e exatamente por trazer uma expectativa e trazer um efeito que muitas vezes não estava planejado, ele coloca na mesa exatamente o que fazer com esse resultado, né? Então, eu entendo a modulação de efeitos como uma questão dentro do nosso sistema excepcionalíssima, né? Exatamente por adotarmos como premissa a nulidade das normas inconstitucionais, como foi apontado pelo professor Edivaldo, e me parece que como esse remédio excepcional, ela tem que ser usada efetivamente com muito critério e para aqueles casos que ela é presente ou ela é necessária. E aí eu até cito aqui como referência um caso que me parece que é simbólico de modulação de efeitos,
é aquele caso do município de Mira Estrela, que teve julgado inconstitucional o seu número de vereadores, né? Então, se fosse levado a consequência, se fosse levado a cabo o efeito retroativo completo, nós teríamos ali um problema em relação às leis que foram produzidas, em relação às sessões que tiveram a presença desses vereadores e tudo mais. Então, a modulação de efeitos nesse cenário, ela foi um remédio que viabilizou a preservação daquelas condições, e aí o Supremo, nesse caso, fez uma modulação até considerando o efeito para a próxima legislatura, né? Ele manteve a inconstitucionalidade, restringiu os efeitos da decisão para a próxima legislatura. Então, me parece que esse é um exemplo interessante de modulação. Agora, em matéria tributária, me parece que o remédio ele tem sido utilizado com muita abrangência, né? Então, merece sim essa discussão e eu já me convido, né, para participar desse debate e ouvir novamente o professor Edivaldo, que vai ser um prazer. Eu também me convido, viu? Eu já ia te fazer uma pergunta, Aldo. Qual é o caso tributário que não tem repercussão geral? Aí fica, né, difícil. E você vai procurar uma situação qualquer, não chega nem ao Supremo, é preciso que eles elejam repercussão geral. E, para finalizar mesmo minha posição, eu sou contra tudo isso. Sou contra eficácia erga omnes, sou contra súmula vinculante, sou contra todas essas coisas que vieram aí, né, depois da Constituição de 1988. Por que eu sou contra? Porque cada caso é um caso. E, a não ser em processo objetivo, e todos nós sabemos como é que criaram essa ideia de processo objetivo. Nós temos um livro sobre ação declaratória de constitucionalidade, e logo que saiu a lei de 1993, se a memória não me falha, coordenado por Ives Gandhi e por Gilmar Mendes, que ainda não era ministro do Supremo, onde eu tenho um trabalho que chama atenção a esses anos todos atrás, de que eu não posso considerar, por exemplo, a declaratória uma ação que não seja simplesmente um processo objetivo, e que vai apenas dizer se o ato que está sendo inquinado, se ele está certo ou errado, e mais nada. Porque quando aplicado ao caso concreto aquela decisão, eu vou examinar aquilo que o Vilach Pinto chamou em 1940 de inconstitucionalidade material, ou seja, não é uma inconstitucionalidade formal, eu não estou em cima de um atrito, um conflito de normas, propriamente dito no plano formal. Eu estou num atrito de normas entre o que a Constituição fala e o que essa norma vai falar para disciplinar um direito subjetivo de alguém. Até porque, já que Elizabeth falou, e Raquel também, da origem alemã, eu falo de outro. A interpretação conforme a Constituição, que veio da Alemanha, entendeu? É para aplicar aqui a torta e a direito? Não. É quando aquela norma precisa ser salva num pedaço. Na aula de segunda-feira, eu li para os alunos um trecho de Rui Barbosa, mostrando que ele já, portanto, aplaudia essa história da interpretação conforme, sem nunca ter lido Engsch, sem nunca ter lido Larens, sem nunca ter lido ninguém. Era Rui Barbosa, que, no mesmo tom deles todos, dizia: se a lei tem uma parte que pode ser salva, por que eu vou condenar? Quem abrir Lúcio Bittencourt vai ver isso. Quem abrir Temístocles, Brandão Cavalcante, vai ver isso. São os nossos grandes mestres do controle de constitucionalidade. Então, nós precisamos, Aldo, novamente revisitar esses homens, nem nós, os ministros do Supremo. Pronto. Excelente, excelente, professor Edivaldo, suas colocações. E aqui também, lembrando um pouco as questões que foram colocadas pela doutora Elizabeth, né? Dentro dessa complexidade e dessa modulação de efeitos, criando mais transtornos, né? Aí vem a questão da aplicação no processo administrativo, né? Como foi colocado, e foi uma das provocações da doutora Elizabeth, né? Gerando ainda essa, vamos dizer, essa dificuldade, né,
como na modulação de efeitos, qual vai ser a repercussão para aqueles que não entraram com a ação judicial, porque estavam ainda pendentes com a sua exigibilidade suspensa e um processo administrativo, quer dizer, uma defesa, um recurso ainda em andamento. Então, gerando maiores transtornos, né? Então, aqui eu só lembrei desse ponto, né, da provocação da doutora Elizabeth, que esse também é mais um ponto, mais um elemento para essa complexidade do que é excepcional, né, da modulação de efeito, que seria a excepcionalidade se tornando a regra, trazendo mais ainda essa questão no processo, né, quer dizer, até no sentido de que o processo civil, o CPC, deve ser aplicado ao processo administrativo, que também é uma discussão processual, né, que nós temos também no tribunal, no TIT, eu faço parte do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, e é uma questão ainda a ser aprofundada, né, debatida, essa aplicação, né? Então, aí também essa modulação de efeitos, ela reflete também nesse ponto, né, do processo administrativo. E aí, doutora Maria do Rosário, imagine só no seu tribunal essa questão que está sendo agora sobre a decisão em favor do contribuinte, não é? Que é preciso que o Supremo ainda não se pacificou, os votos foram dados, mas tem voto contra e voto a favor. Eu não sei por que voto contra e voto a favor, os votos tinham que ser todos a favor, porque, na realidade, eu fui 4 anos membro do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda na turma no primeiro conselho, que era Imposto de Renda, Elizabeth, e eu sempre levava em consideração essa questão. Como é que eu posso ter um conselho que se desarruma porque um voto já é previamente conhecido que vai ser em favor do fisco, não é? Disse mas agora vai ter que ser em favor do contribuinte. Sim, até se quiserem interpretar de acordo com o 112 do Código Tributário Nacional, eu aceito. Não é? Só não pode ser em favor do fisco. Pode interpretar ali, dizer, olha, a indúbio é pro fisco e não pro réu, pro contribuinte. Eu aceito. Mas indúbio pro fisco quando não é possível ser indúbio pro contribuinte. Então, eu não sei como vai ser o TIT, como é que ele vai pegar isso, se ele vai buscar essa decisão essa regra que está na lei federal para aplicar nos outros tribunais. Eu acho que sim, porque todos nos lembramos até da história do voto de Minerva, né? A deusa da sabedoria e mais não sei o quê, mas a grega que não se chamava Minerva, mas Atena, e Orestes foi o responsável por isso, porque matou o pai que maltratava sua mãe. Essas coisas todas, doutora Maria do Rosário, que nós precisamos trazer um pouco para a discussão para poder respaldar que no seu tribunal deveremos também levar em consideração a lei, que porventura não é uma lei de normas gerais, aí vai haver que vai discutir que só pode ser aplicada para o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Realmente são muitas, né, as colocações ainda, os pontos, né, a serem discutidos, mas realmente o tempo de hoje, quer dizer, não será mais possível, né, nós vamos ter que encerrar. Aqui já temos aqui essa anotação, inclusive da doutora Raquel aí, né, doutora Raquel, já não é mais possível continuarmos esse painel, né? Vamos ter que encerrar, mas são muito importantes, quer dizer, aí até a colocação do doutor Edivaldo com relação ao TIT, isso vai ser discutido, ainda não chegamos a esses casos, também a questão da transferência de mercadorias também, que foi uma decisão judicial que ainda está pendente de modulação de efeitos, né, que foi uma decisão do STF, um julgamento ainda pendente de modulação de efeitos, então que também vai trazer reflexos no processo administrativo, então vamos ter também essa discussão, né, além
além do ITCMD, do DIFAL, então são muitas as questões, e ficaremos para uma próxima. Também me convido, doutora Raquel, já para esse debate com relação a isso no processo administrativo. Então, ficaremos para uma próxima oportunidade. Agradeço a todos, foi excelente todas as colocações, os palestrantes, as provocações, e agradeço mais uma vez aí a OAB São Paulo, a comissão organizadora, as comissões de Direito Tributário e de Contencioso Tributário. Um grande abraço, professora Fabiana, professor Edivaldo, professor Aldo, professora Elizabeth, doutora Raquel, e uma boa noite a todos, né? Encerramos por aqui e vamos continuar aí acompanhando o Congresso ainda, né? Que ainda temos os outros painéis, e vamos fazendo as nossas anotações já para os próximos debates. Tá bom, professor Edivaldo? Agradeço muito e obrigada pelas suas valiosas lições. Eu me dirijo ao professor Edivaldo porque é o mestre dos mestres, né? E, como eu disse, é aquele que nos empolgou a todos para estarmos também hoje aqui debatendo desde daqueles meados de 1990, pelo menos, quando eu entrei para a área do direito tributário e ouvi as suas exposições nos congressos do professor Geraldo Ataliba, do IDEP. Obrigada.